Saudações a todos, vamos resolver mais um problema de física, extraído no livro Problemas de Física Geral do Irodov. Esse é um livro russo sobre a primeira lei da termodinâmica. 3 mols de um gás perfeito que se encontra a uma temperatura T1 igual a 273 Kelvin expande-se isotermicamente em N igual a 5 vezes e logo aqueceu-se isocoricamente de modo que a sua pressão no estado final se tornou igual à pressão no estado inicial. No decorrer do ciclo, se comunicou uma quantidade de calor de 800 kJ. Calcular o valor γ que é igual a Cp sobre Cv para este gás e na linha B o nome do gás. Então temos aqui o diagrama PV que vai nos mostrar o comportamento do gás, né, de acordo com a pressão e o volume, né, quando um varia e o outro, o que, é que vai acontecer com o outro parâmetro. Então no ponto 1 temos o gás no estado com uma pressão 1 sobre uma pressão 1 e um determinado volume 1, né? A este gás é comunicado certa quantidade de calor que vai fazer com que expande, né, do estado 1 até o estado 2. Nesse caso, o volume aumentou 5 vezes, conforme está aí nos dados. O volume aumentou 5 vezes depois dessa expansão, a temperatura constante, onde depois aqueceu-se isocoricamente até que a pressão chegou até a pressão no estado inicial. Nota que no estado 1 a pressão é maior, mas no estado 2 a pressão reduz-se, né, a uma temperatura constante, a pressão reduz-se e o volume aumenta 5 vezes em relação ao volume no estado inicial. E depois aquece esse gás, né, a um volume constante, o volume mantém o mesmo, entretanto a pressão aumenta e chega até no ponto ou até o estado inicial. Então, tirando os dados, o que é que nós teríamos? Primeira coisa. Dados, primeiro ele fala 3 mol, número de mol é igual a 3. 3 mol. Depois nos deu temperatura 1 igual a 273 Kelvin. No primeiro caso, temos primeiro nós temos uma expansão. Uma expansão a temperatura constante, né? Ele expande a temperatura constante a P2. Nesse caso, temperatura constante, estamos a falar que a temperatura no estado 1 é igual à temperatura no estado 2, e nesse caso o volume 2 é igual a N vezes o volume 1, onde N é igual a 5. Implica que volume 2 é igual a 5 vezes volume 1. No segundo caso, ele sofre um aquecimento a volume constante, a P1. Nesse caso, estamos a falar que a pressão 3 é igual à pressão 1, o volume 1, o volume 2 é igual ao volume 3, e nos pede para determinar o índice adiabático, né? E nos pede também o nome do gás. Não esquece que foi comunicado uma quantidade de calor que é de 80 kJ. Importante. Então temos aqui todos os dados, vamos começar a trabalhar. Se foi comunicado uma quantidade de calor de 80 no gás todo, quer dizer que estamos a falar que a quantidade de calor total desse parâmetro vai ser a quantidade de calor do estado 1 a 2, mais quantidade de calor do estado 2 a 3. Essa quantidade de calor total é que é essa de 80. Vamos lá ver a quantidade de calor do estado 1 a 2. De 1 a 2 já falamos que é expansão a temperatura constante, quer dizer que de 1 a 2 aqui é processo isotérmico e de 2 a 3 é processo adiabático não, desculpa, isocórico. Então temos dois processos aqui, vamos determinar as quantidades de calor para cada um dos processos.
No processo de 1 a 2, que é o processo isotérmico, a quantidade de calor, no processo isotérmico, vamos pôr primeiro 1 a 2. Processo isotérmico. A quantidade de calor no processo isotérmico é igual a... Podemos demonstrar, né, pela forma de trabalho, mas para não perder muito tempo, isso será nRT. Esse T pode ser a temperatura 1 a temperatura 2, porque são iguais, logaritmo natural do volume final sobre volume inicial. Temos uma aula no canal onde nós demonstramos essas equações. Isso vem a partir da equação do trabalho, né, onde nós falamos que o trabalho é igual a P dV, ok? Onde P é igual a nRT sobre V. Nós pegamos essa expressão, colocar aqui, fica RNT sobre V dV, integramos aqui, integramos daqui dV1 até V2, ok? nRT sai fora, então ficamos com W é igual a nRT logaritmo natural de V, dV1 até V2, né? Quando nós colocar aqui, fica V1 sobre V2. Essa é a demonstração dessa equação a partir da definição de trabalho. Então temos uma aula onde nós demonstramos essa equação muito rápido. Então aqui, este é a quantidade de calor no processo isotérmico. Só que nesse processo nós falamos, no dado nos deu que volume 2 é igual a 5 vezes volume 1. Logo, quantidade de calor de 1 a 2 será igual a nRT1 logaritmo natural de 5 vezes V1 sobre V1, simplifica V1. Então, quantidade de calor de 1 a 2 será igual a nRT1 logaritmo natural de 5. Vamos chamar a equação. No processo de 2 a 3, isso é processo isocórico. No processo isocórico, quem é a quantidade de calor? A quantidade de calor no processo isocórico é igual a N CMV, que multiplica a variação da temperatura, nesse caso a temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final é no estado 3, temperatura inicial é no estado 2. Então, NCMV é igual a I sobre 2 vezes R. Então, quantidade de calor de 2 a 3 será igual a N I sobre 2R multiplica T3 menos T2. Então, isso pode ser vamos lá ver, isso fica I sobre 2 simplesmente, que multiplica, quem é nRT? A equação do estado dos gases perfeito nos fala, vamos pôr aqui, a equação do estado dos gases perfeito nos fala que PV é igual a nRT. Então, se nós temos nRT3, vai ser P3V3. E se nós tiver nRT2, vai ser P2V2. Então, aqui nos fica P3V3 menos P2V2. Então, temos isso. Por outro lado, o P3 I sobre 2. I é o grau de liberdade. Vai variando para cada gás. Gás diatômico é 5, monatômico é 3, e poliatômico, condições moderadas é 6, condições altas de temperatura é 7, etc, etc. Então, aqui fica P3 é quem? P3, o dado nos falou que é igual a P1. E o V3, o dado também nos falou que é igual a V2, né? O dado nos falou que V3 está aqui, V3 é igual a V2. Então aqui podemos meter assim, P1 menos P2 que multiplica V2, porque V2
é igual a V3. Então também fatorizamos, fica assim. Só que V2 é 5V1. Ok? Então isso vai nos dar 5 sobre 2 vezes I vezes V1 que multiplica P1 menos P2. Temos essa expressão. Por outro lado, neste mesmo processo de 1 a 2, se nós usar a equação de Clapeyron, estamos a falar que volume constante, estamos a ter P1. Desculpa, não é de 1 a 2, é de 2 a 3. De 2 a 3, aqui é processo isocórico. Usando a equação de Clapeyron, ficamos com P2 sobre T2 é igual a P3 sobre T3. Quem é P3? É P1. Então isso fica P1 sobre T3 é igual a P2. Quem é T2? T2 é igual a T1 segundo os dados sobre T1. Então, estamos a falar que P2 será igual a P1 T1 sobre T3. Ok. Então temos essa expressão para depois nós tentar determinar o T. Quantidade de calor de 2 a 3 é igual a 5 sobre 2 I V1 que multiplica P1 menos P1 T1 sobre T3. Então, quantidade de calor de 2 a 3 será igual, fatorizamos P1, fica 5 meio de I, P1 V1 fica 1 menos T1 sobre T3. Por outro lado, nós sabemos que o índice adiabático é igual a CV, a CP sobre CV. E quem é CP? CP é igual a CV mais R sobre CV. Isso CV é I sobre 2. R mais R, 2 R. Então, o índice diabático será R que multiplica I sobre 2 mais 1 sobre I sobre 2R. R com R morre. Então, isso vai dar 2 que multiplica I mais 2 sobre 2, tudo isso sobre I. Se 2 simplifica, então gama é I mais 2 sobre I. Implica que gama vezes I é igual a I mais 2. Então gama fica I, não, I fica gama menos 1 igual a 2. Quer dizer que I é igual a 2 sobre gama menos 1. Então podemos pegar essa expressão para vir substituir aqui onde nós temos I. Que nós temos I. Ok? Então dando um passo, teríamos quantidade de calor de 2 a 3 é igual a 5 sobre 2 que multiplica I, que é 2 sobre gama menos 1 vezes P1 V1 vezes P1 V1 que multiplica 1 menos T1 sobre T3. Então 2 com este simplifica, quantidade de calor de 2 a 3 fica 5 sobre gama menos 1
5P1 V1 sobre gama menos 1 que multiplica 1 menos T1 sobre T3. Quando temos essa expressão aqui, T3, vamos tentar encontrar essa razão aqui. No estado 1 a 2, falamos que nesse estado a temperatura é constante. Então podemos ter essa expressão P1 V1 igual a P2 V2. Então teríamos P1 sobre P2 igual a V2 sobre V1. Isso é igual a 5 V1 sobre V1. Simplificamos, quer dizer que teremos essa relação P1 sobre P2 é igual a 5. No estado de 2 a 3, falamos que o volume é constante. Então teríamos teríamos P2 sobre T2 é igual a P3 sobre T3. Ok. E isto é a mesma coisa que P1 sobre T3, ok? E é igual a P2 sobre T1. Por quê? Porque T2 é T1 e T3 ou P3 é P1. Então temos isso. E vamos notar aqui que P1 sobre, se nós mandar isso aqui, vamos ter assim. P1 sobre P2 será igual a T3 sobre T1. Quem é P1 sobre P2? P1 sobre P2 é 5. Então ficaríamos com 5 é igual a T3 sobre T1. Só que aqui nós temos T1 sobre T3. Quer dizer que T1 sobre T3 é igual a 1 sobre 5. Simples. Pegamos, substituímos aqui. Então, vamos ter quantidade de calor de 2 a 3 igual a 5 P1 V1 a dividir por gama menos 1 vezes 1 menos 1 quinto. Isso vai ser igual, achamos o denominador, 5 menos 1 vai dar 4. Vai dar 4 vezes 5 P1 sobre V1 a dividir por gama menos 1 vezes, isso tudo está a multiplicar 5 aqui embaixo, esse simplifica, né? Achamos o denominador 5, vai dar 4 quinto, né? 5 cá fica 4, então isso vai nos dar 4 P1 V1 a dividir por gama menos 1. Isso é a equação 2. Nota que nós falamos inicialmente que a quantidade de calor total, esta quantidade de calor total será igual à quantidade de calor de 1 a 2, mais a quantidade de calor de 2 a 3. Que é a quantidade de calor de 1 a 2? De 1 a 2 é nRT1 ln de 5. nRT1 é quem? É P1 V1, como já explicamos aqui, ok? Então, estamos a falar que a quantidade de calor total será igual a P1 V1 logaritmo natural de 5 mais quantidade de calor de 2 a 3, que é essa aqui, que é 4 P1 V1 sobre gama menos 1. Podemos fatorizar gama menos 1. Fatorizamos gama menos 1. Fatorizamos P1 V1. Isso fica logaritmo natural de 5 mais 4 sobre gama menos 1. Então teríamos que sobre P1 V1 menos logaritmo natural de 5 é igual a 4 sobre gama menos 1. Então, aqui teríamos que menos P1 V1 logaritmo natural de 5. Vamos pôr NR T1 porque temos T1
a dividir por P1V1, né, é igual a 4 sobre gama menos 1. Então este vai, vamos ter gama menos 1 que multiplica essa expressão, vamos fazer de uma vez, né? Vamos ter gama menos 1 será igual a 4 P1V1 a dividir por quantidade de calor menos P1V1 ln de 5. Esta está a subtrair, vai a somar. Então gama será igual a 1 mais essa expressão. 4P1 vai ser nRT1 a dividir por Q menos nRT1, 1,4. Nós temos encontrado uma expressão onde queremos calcular agora o nome do gás, linha B. Nome do gás. Se nós vir aqui, falamos que I é igual a 2 a dividir por gama menos 1. Então isso fica 2 por 1,4 menos 1. Então isso fica, vai nos dar I igual a 5. Quando I é igual a 5, nome do gás na linha B, o gás é diatômico. Até aqui está resolvido o problema. Dúvidas, sugestões, críticas, deixa no comentário, se inscreve no canal, partilha o canal e até a próxima.